Fala galera! A gente tem visto durante as últimas semanas diversas notícias sobre um possível calote que os Estados Unidos poderia dar não pagando as suas dívidas. Mas como é que os Estados Unidos, o país mais seguro economicamente do mundo, acabou entrando nessa situação? Hoje eu vou contar para vocês como é que os Estados Unidos foram parar nessa situação de calote. Bom, todos os países possuem um orçamento, e esse orçamento é medido pelo quanto que eles arrecadam e o quanto eles gastam. Os Estados Unidos têm uma métrica que faz com que haja um teto, ou seja, um limite para esses gastos. Isso foi instituído em 1917 e vigora até os dias de hoje. Mas como é que isso funciona? É simples. Há uma votação no Congresso, primeiro na Câmara dos Comuns, que aqui no Brasil a gente chama de Câmara dos Deputados, e depois ela é votada no Senado Federal para então ser sancionada ou não pelo presidente americano. Esse teto de limite de gastos faz com que o país saiba até onde ele pode gastar. E se ele chegar nesse teto, ele precisa fazer alguma coisa para não ultrapassar esse limite. O problema é que há alguns anos, os Estados Unidos vêm tendo diversos aumentos de limites de gastos. O último e mais considerável deles foi por conta da pandemia de Covid-19. A partir disso, os Estados Unidos teve um aumento de mais de 450% no seu teto de gastos. Isso fez com que o tamanho da dívida chegasse a incríveis 31 trilhões e 400 bilhões de dólares. Por mais que esse número pareça gigantesco para a gente, para os Estados Unidos não é um número tão alarmante assim. O que preocupa mesmo é o fato de que esse teto chegou no seu limite em janeiro desse ano. Lá, eles fazem uma conta de outubro a setembro do ano seguinte. Ou seja, era para chegar nesse limite em outubro e chegou já em janeiro. O que isso faz? Faz com que o Congresso americano tenha que agora que decidir se aumenta o limite de gastos, fazendo mais papéis de dívida dos americanos para serem vendidas no mercado de ações, ou então se diminui os gastos do governo para poder pagar essa dívida. Mas talvez você esteja se perguntando, mas professor, você disse que eles chegaram nesse teto em janeiro. Como eles estão pagando as dívidas então? É simples. O Fundo do Tesouro Nacional Americano tinha uma reserva de emergência para se algo do tipo acontecesse, tivesse ainda algum dinheiro de reserva para poder pegar. O problema é que agora, no início de junho, essa reserva acaba. Então, não tem mais como sustentar o pagamento dessa dívida. É preciso resolver o problema. Mas por que tem esse impasse todo? Tudo vem de um problema político. Joe Biden é do Partido Democrata. Ele tem maioria no Senado Federal, mas é uma maioria simples, ou seja, um número simples de senadores que fazem parte do partido dele estão lá para poder votar. Porém, a oposição tem minoria simples no Senado, mas tem maioria na Câmara dos Comuns. Essa oposição é o Partido Republicano, do qual faz parte os apoiadores do último presidente americano, Donald Trump. Mas talvez você se pergunte o que a política tem a ver com essa história toda. Tem a ver porque Joe Biden quer que seja aumentado o teto de gastos, enquanto o Partido Republicano quer que o teto de gastos seja mantido no patamar que está e que os gastos que o governo americano tem sejam diminuídos. O problema é que, com a diminuição de gastos, politicamente falando, o presidente atual ficaria numa situação muito ruim, principalmente pelo ano que vem ser um ano de eleições. Por conta de todo esse cenário político, existe esse impasse. O Partido Republicano não quer aumentar o limite do teto de gastos e o Partido Democrata acha que a melhor solução é aumentar esse limite de gastos. Esse impasse é o que está fazendo, por exemplo, a secretária do FMI dar um discurso público dizendo aos Estados Unidos para resolver logo o problema. Porque se os Estados Unidos deram calote em suas dívidas, não só os Estados Unidos, mas todos os outros países
vão acabar tendo sérias consequências econômicas, inclusive com uma possível recessão. Bom, hoje a situação é a seguinte: já existe um acordo para que o Senado e a Câmara façam a votação e cheguem a uma conclusão para aumentar o teto de gastos. Porém, como é uma votação em plenário, tudo é possível. A gente só vai ter essa resposta concreta nos próximos dias. Mas o mais importante é perceber o seguinte: assim como a gente precisa controlar o nosso orçamento diário em casa para não ficar com dívidas altas, os países também têm esse problema. A diferença é uma só. Enquanto os países têm, às vezes, uma maneira de fazer com que essas dívidas acabem sendo pagas, a gente muitas das vezes entra em dívidas que se tornam incalculáveis e quase impossíveis de se pagar. O que faz então os países conseguirem lidar com essas dívidas? Primeiro de tudo é a arrecadação. Os países acabam criando impostos, acabam criando algumas coisas que fazem com que essas arrecadações se tornem maiores. A segunda, diminuir benefícios sociais, para fazer com que a arrecadação acabe tendo o destino de pagar as dívidas e não de fazer mais dívidas. E terceiro, e não menos importante, a estimativa do mercado. Um país como os Estados Unidos é totalmente seguro economicamente falando, já que é o país que emite a nota mais influente, mais importante no mercado de ações, que é o dólar. Isso tudo faz com que seja muito difícil que os Estados Unidos dêem um calote, porque já que os Estados Unidos é o país mais seguro economicamente falando, ou seja, é o país que recebe mais investimentos, ele nunca demonstrou a possibilidade de acabar dando calote. Mas talvez você se pergunte: os Estados Unidos já passaram por um problema semelhante como esse que está acontecendo em 2023? Já. No governo de Barack Obama, em 2011, houve uma série de discussões também sobre o limite de teto de gastos. Mas, naquela oportunidade, eles conseguiram resolver esse problema de uma forma um pouco menos polêmica, vamos dizer assim. É porque, politicamente falando, os Estados Unidos hoje está muito polarizado. Isso faz com que as discussões no Congresso sejam muito intensas e que as divergências, muitas das vezes, acabem sendo maiores do que a busca por uma solução. Mas, ao que tudo indica, os Estados Unidos, mais uma vez, vai honrar o seu compromisso e vai conseguir continuar pagando as suas dívidas. Agora, até quando eles vão aguentar aumentar o teto de gastos sem que isso cause problemas maiores para a economia americana, a gente não sabe. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir nem de compartilhar com seus amigos. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Se você tem algum comentário sobre esse assunto ou alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo que eu respondo você. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.